novo tempo, no novo programa, O Divã de André Kepp. E olha, o tema de hoje é um tema para a gente fazer uma profunda reflexão e para que a luz surja na nossa vida, na vida de todos nós, né? Então, o tema de hoje é: a luz surge nas trevas. Olha aí. A luz surge nas trevas. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Pois é, na atualidade, muitas pessoas acreditam que só existe o mal no mundo. E eu diria que também tem um motivo, né? Ela, assistindo, por exemplo, muito a grande mídia, desses programas que só transmitem crimes, por exemplo, a grande mídia só trazendo tragédia, coisas ruins, negativas, a impressão que a pessoa tem é que só acontecem coisas ruins no mundo, né? Então, essa grande mídia trazendo só crimes, tragédias e horrores e espalhando medo na população, né? Então, a pessoa que assiste esses programas, né, que você espreme e sai sangue, né? Se dizia no passado que o jornal, né, alguns jornais você espremia saía sangue, mas também, numa metáfora, né, numa alegoria, espreme e sai sangue, a pessoa fica apavorada. E tem essa impressão, porque ela tem como janela para o mundo a grande mídia. Aí liga a televisão, só vê desgraça. Vê o noticiário, é uma desgraça depois da outra. Não que coisas boas não aconteçam no mundo. Claro que tudo isso é proposital, só que o argumento usado pela grande mídia, o argumento de marketing usado nos bastidores é o seguinte: bom, notícia boa não tem repercussão, não dá ibope. Então se falar, olha, em tal time de futebol o ambiente está harmônico, em tal local a situação está em paz, aqui as pessoas estão felizes, não vai ter tanta repercussão do que dizer, olha, um quase matou o outro, brigaram de soco na rua, coisas desse tipo. Então o argumento é o seguinte: bom, dá mais audiência falar de tragédia, de crime, de sangue. Então dá essa impressão de que é por apenas esse motivo. Mas, na verdade, o verdadeiro motivo é o de trazer um medo contínuo para a população. Como é que você controla uma população, né? Vamos voltar para Maquiavel. Maquiavel escreveu um livro chamado Príncipe, né? No qual ele aconselhava o príncipe a como ser safado mesmo, a como dominar a população mesmo, né? É isso que ele ensinava. Olha, para você manter o poder, você vai ter que fazer isso, mais isso, mais isso. Pronto, em síntese, tá? E aí, numa das perguntas que o livro estabelece, você deve ser mais amado ou você deve ser mais temido? E qual a resposta? Temido. Porque amado, tudo bem, o povo pode te desrespeitar, pode te atacar, pode querer até te matar para pegar o poder. Agora, se for muito temido, não vai querer fazer tudo isso, porque tem medo. Então, a melhor forma de você controlar uma população é infundir o medo. Então, é proposital neste sentido de infundir o medo. Então, o verdadeiro motivo é de trazer um medo contínuo para a população. Então, essas pessoas, né, também, mesmo aqueles que não assistem, né, a grande mídia, etc., mas essas pessoas criaram uma ideia que o mundo só é feito de mal, que não tem nada de bom no mundo, que as pessoas são ruins,
que tudo no mundo é ruim, que nada vale a pena, que a vida não vale a pena, porque tudo é muito ruim e nada é bom no mundo. E vivem amedrontadas. Então são pessoas que têm essa forma de olhar para o mundo. Vamos colocar esse como o primeiro grupo de pessoas. Depois eu vou dar um nome para cada grupo de pessoas. Então vamos colocar esse aqui como o primeiro grupo de pessoas, que vê mal em tudo, que vê o mal em todas as coisas. O mal não existe? É claro que o mal existe. O mal não é, mas isso é uma outra discussão filosófica. Mas o mal existe, né? Está na existência. Não está na essência, mas bom, isso é uma discussão filosófica mais profunda. Mas vamos colocar assim, o mal existe. Então essa pessoa não está vendo uma coisa real? Tá. Mas ela está vendo só um lado da realidade, só o lado mal da realidade. Não está vendo o lado bom da realidade. Tem os dois lados, né? Bom, outro grupo de pessoas não acreditam muito nessa questão de mal no mundo. Ô André, você só fica em teoria da conspiração, para com isso, né? Não tem mal no mundo, você está fora da vida, a vida é outra coisa. Como é que essas pessoas pensam? Elas acham que o mundo é uma espécie de parque de diversões, que nós estamos aqui para beber, para usar drogas e para ter muitas experiências sensoriais. Quais são experiências sensoriais? Sexo, alimentação. Então, eu estou na vida para isso, para me divertir. Aqui é um parque de diversões. Quanto mais eu puder me divertir, melhor, né? Com muita bebida, drogas e vida sensorial. Essas pessoas não percebem o mal que é feito pelos poderes, porque tendo a sua pinga, tendo a sua droga, tendo a sua vida sexual, tendo o alimento, tá tudo bem. É como no passado, em Roma, se falava de estratégia do pão e circo. O que se dava para a população? Se a pessoa tivesse pão, alimento, e circo, diversão, estava tudo bem. Então eles alienavam as pessoas com pão e circo. Essa estratégia vale até hoje. Então muitas pessoas vão ficar felizes na vida se puderem beber, usar drogas e ter vida sensorial. E eles não percebem o mal que os donos do mundo promovem. Por quê? Porque ficam nessas experiências, né? E acreditam que a vida foi feita só para vivermos os prazeres sensoriais. Não, a vida é para se divertir, para transar, para usar drogas, para beber muito, etc. Bom, enquanto o primeiro grupo, né, que só vê mal nas coisas, pode ser chamado de negativista, então só vê as coisas pelo lado negativo, tudo é ruim, tudo é mal, etc. O segundo pode ser chamado de hedonista. O hedonismo era uma filosofia grega antiga das pessoas que achavam que a vida era essa busca do prazer, uma vida voltada para o prazer. O primeiro grupo dos negativistas só vê o mal por toda parte. Então, não, só tem mal, só tem bandido na rua, só tem louco no mundo, né? Então essas pessoas olham o mundo dessa forma. Enquanto que o segundo grupo dos hedonistas acha que a vida é um parque de diversões para se viver os prazeres sensoriais. Não, a vida é para isso. Deixa para lá, eu tendo minha bebida, tendo drogas, tendo prazeres sensoriais, para mim está tudo bem, eu não quero mais saber de nada. Então, temos esses dois grupos, os negativistas e os hedonistas. Cada qual enxerga uma parte da realidade. Veja bem, são pessoas fora da realidade? Não, não são fora da realidade. Porque o mal existe, como eu disse. Então, o negativista está olhando para o aspecto que existe na vida. E o prazer também existe na vida.
Então, também a pessoa pode dizer assim, não, mas a vida é composta de prazeres. Sim, também. Tem um mal e tem um prazer. Só que se enxerga uma parte da realidade. Então, um só vê o mal, outro só vê o prazer. Mas podemos buscar um meio termo e encontrar um equilíbrio e enxergarmos a vida como um todo, não apenas na busca do prazer, não apenas no mal. O mundo não é feito apenas pelo mal e precisamos enxergar a ação do bem. Olha que importante. Não é feito só pelo mal. Então vamos enxergar também a ação do bem, as coisas boas que estão acontecendo no mundo, por mais que a grande mídia não traga. Então, por mais que as fontes oficiais escondam, né? Então, as fontes oficiais de informação, etc. Ou de desinformação, né? A luz que surge nas trevas sempre esteve presente na Terra. Então precisamos enxergar o bem. Sempre houve a luz. Mas esta luz sempre foi perseguida pelos poderosos do mundo. Então, vamos dar o exemplo dos profetas do povo hebreu, né, que depois se chamou povo judeu. Os profetas foram todos perseguidos, todos. Por quem? Pelos poderosos. Da mesma forma que o nosso querido e amado Mestre Jesus foi perseguido. Por quem? Pelos poderosos. Por quê? Porque essas pessoas eram pontos de luz e fariam com que todas as demais despertassem. Só que tentaram matar Jesus, não conseguiram, porque ele ressurgiu e ascensionou. E a mensagem dele ficou. Mesmo a mensagem dos antigos profetas é uma mensagem que ficou. Então, esses pontos de luz que sempre existiram no mundo e ainda existem, olha que importante, ainda existem, são pessoas que nós precisamos reconhecer o valor e aproveitar essa luz que essas pessoas trazem. Então sempre houve e continua existindo. Então vamos observar esses pontos de luz e aproveitar essa luz para despertar cada vez mais a nossa luz interior. Então, na época atual, temos a possibilidade de aceitar muito mais a luz e não permitir que os poderosos as destruam. Então, o que acontece na época atual? Que temos, por exemplo, a internet e que pode divulgar notícias e situações no mundo que vão além das divulgações da grande mídia. Então, o que acontece nesse momento? Nós podemos encontrar esses pontos de luz, tanto do passado, então os profetas, hebreus, depois judeus, quanto também nosso querido e amado Mestre Jesus, mas quanto mensagens atuais de luz. E aí, nos alimentarmos dessa luz. E isso traz uma possibilidade muito bonita na época atual, de nós não mais vivermos com estes dois véus. O véu da negatividade e o véu da sensorialidade ou do hedonismo. Porque são dois véus que nos impedem de ver a realidade como um todo. Esse terceiro grupo, né, que começa a enxergar a luz, né, que está despertando, né, que aumenta a cada dia, inclusive, então é um grupo que vai aumentando a cada dia, dos despertos que buscam a luz, pode ser chamado de grupo desperto. Então são pessoas que despertaram para a luz e buscam a luz no dia a dia, no cotidiano. Podemos recusar a perseguição que os poderosos fazem aos seres de luz, que sempre fizeram na história,
e tentam ainda fazer. Só que com o despertar de mais e mais pessoas, nós podemos impedir que esses poderosos silenciem as pessoas da luz. Então, nós podemos fazer o seguinte, cada vez mais proteger essas pessoas da luz, utilizar essa luz para que cada um de nós desperte e busque a luz. Mas precisamos, principalmente, reconhecer a ação da luz no mundo. Se nós não reconhecermos essa ação da luz no mundo, nós ficamos nesses dois véus, que já acontece, e podemos reforçá-la, nos tornando também pontos de luz. Então, da onde vem a luz? Deixa eu pegar essas mensagens de luz, seja dos antigos, do nosso querido e amado Mestre Jesus, dos profetas hebreus, depois judeus, seja mensagens atuais de luz. Para tanto, precisamos remover os dois véus. Então, são os dois véus que nos fazem ver apenas uma parte da realidade e não nos fazem ver o todo. Primeiro, aquele que só vê o mal. Então, o primeiro véu é aquele que só enxerga o mal em tudo. É um véu que não nos permite ver a luz. E o segundo, aquele que só vê a matéria e a sensorialidade. Então, aquele que só vê o prazer material e a sensorialidade. Então, esses dois véus não nos permitem enxergar a luz. Removidos esses véus, enxergamos a luz e os seres de luz. Aí sim podemos enxergar a luz que existe no mundo e os seres de luz que estão no mundo, que sempre estiveram presentes e ainda estão. Estamos em uma época histórica que poderemos finalmente retirar esses dois véus e vivermos na luz. Então, qual é o primeiro véu? O véu de só enxergar o mal em tudo, na vida, etc. E qual o segundo véu? O véu que só enxerga a matéria, a sensorialidade e tudo mais, e não enxerga nada mais além disso. Esta é a famosa transição planetária. Só que a transição planetária começa em cada um de nós. Cada um de nós que se torna um ponto de luz. Então, começa na luz que existe em cada um de nós. Então, cada um de nós pode despertar, ser um ponto de luz e fazer com que iluminemos o mundo. Só que aí nós podemos ajudar as pessoas a tirarem o véu. Aquela que só vê maldade, nós mostramos, existe luz também. Aquela que só vê sensorialidade e matéria, não, tem algo além da matéria. Tem algo na sua vida que vai além da matéria. É a luz, vamos chamar de luz, acho que é um termo que ilustra muito bem. Em meio às trevas do primeiro véu, surge a luz. Então aquele primeiro véu que só vê maldade, aquele primeiro véu que só vê escuridão, aquele primeiro véu que só vê sombra em tudo. Em meio à cegueira do segundo véu, o véu que só enxerga a matéria, a sensorialidade, que só enxerga a matéria, surge também a luz da transcendência. Então vamos contrapor a luz e ajudar as pessoas a tirarem os véus que estão nos seus olhos. Como eu disse, o primeiro véu é o véu que só enxerga o mal. Ah, é um véu irrealista? Não, é realista. Mas só enxerga uma parte da realidade. Não consegue enxergar a luz, que é mais importante
do que só enxergar o mal. Claro que essa pessoa pode ter sido doutrinada pela grande mídia para só enxergar o mal. Porque você assiste um noticiário, é só notícia ruim. Ah, só acontece coisa ruim no mundo? Não, acontecem coisas boas. Mas o noticiário é feito de propósito, para você ficar cada vez com mais medo, achar que nunca vai conseguir fazer nada. Por que que o noticiário não traz com mais ênfase as pessoas de luz no mundo, que estão em causas humanitárias, que estão em causas bonitas no mundo, e só trazem desgraça? Por quê? Porque eles querem dar essa impressão para a população. Olha, o mundo não tem mais jeito. O mundo só tem o mal, não tem mais nada. Então querem dar essa impressão para a população. Então, o que eu diria é que é totalmente proposital. Então isso é feito de modo proposital. E também esse véu da sensorialidade. Então a pessoa pensa assim, mas eu tendo o meu prazer, eu tendo drogas, eu tendo bebidas, eu tendo prazer de alimentos, de sexualidade, é o que importa para mim na vida. Então essa visão que podemos chamar de visão hedonista, voltada apenas para o prazer. Essa é uma visão muito complicada, porque essa visão também nos traz apenas a perspectiva material da vida, a perspectiva sensorial da vida. E vamos lembrar Platão. Platão dizia, por este motivo, que os sentidos nos enganam. Então a sensorialidade nos engana. Por quê? Porque é um outro véu. Então, o primeiro véu é de só enxergar o mal, o segundo véu é só de ver a matéria. Não ver o que transcende a matéria. Removidos esses véus, a pessoa começa a enxergar a luz. Ela começa a despertar. E ela desperta rumo à luz. E isso é o que é o nosso objetivo de fazer a transição planetária, mas sejamos, cada um de nós, um ponto de luz para fazermos essa transição planetária. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.